Vamos iniciar o nosso culto, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 12. Hoje nós daremos sequência então à nossa série de sermões, pensando, refletindo sobre os pilares da Reforma Protestante, mais conhecido como os 5 solas, que quer dizer, sola quer dizer somente. Hoje nós falaremos sobre solos Christus, que é somente Cristo. E eu quero iniciar esse nosso tempo aqui meditando nesse texto, nesse versículo. Atos capítulo 4, versículo 12, que diz assim: não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Não há nenhum outro nome. Não há nenhum outro nome porque não é possível que outro nos salve. Não há nenhum outro nome porque não é nem necessário que outro nos salve. A salvação de Cristo, a obra de Cristo, ela é suficiente. Ela é completa. Nós precisamos entender que na cruz, pregado, antes mesmo de Jesus então entregar o seu Espírito, ele diz: está consumado. Não há outro, não existe a necessidade de outro. Não há espaço para outro, porque Cristo fez aquilo que deveria ser feito. Ele não fez a parte dele. Ele não fez 99%. Ele disse: está consumado. Não há outro. Não existe nenhum outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. Em toda a humanidade, nada nos levará para mais perto de Jesus, para mais perto de Deus, do que o sacrifício de Cristo na cruz. Não há nenhum outro. Eu quero convidar vocês a se colocar em pé. Nós vamos orar nesse momento e nós vamos cantar a respeito desse Jesus. Se você conhece a letra, eu convido você a cantar junto. Se você não conhece a letra, que você medite naquilo que está sendo cantado. Mas atente para essas verdades. Atente para as verdades que iremos cantar. Nós estamos diante daquele que é o único meio de chegarmos até Deus. E Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de todo louvor, de toda honra. Ele é digno do nosso empenho, do nosso desejo. Ele é digno do nosso coração sendo derramado diante dele. Ele é digno de tudo isso. Esse é o motivo pelo qual nós o adoramos, porque Ele é digno de receber isso. E uma vez que somos iluminados, então, impactados com a dignidade de quem Ele é, nós somos levados a adorá-lo, a buscar a sua presença. Então, meus irmãos, eu quero convidar você nessa manhã, nesse momento, em todo o tempo que estivermos juntos aqui, através do louvores, das orações, da pregação da palavra, a respondermos ao nosso Senhor, a mostrar com a nossa postura, com a nossa atenção, com a nossa dedicação, o nosso desejo, o quão Ele é digno para nós, o quanto entendemos que não há nenhum outro nome pelo qual nós devemos ser salvos, nenhum outro nome que sequer é comparado a esse Jesus. Que nesse momento, esse culto público, então, o Senhor receba de nós aquilo que Ele é digno. Senhor Deus do Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, Senhor. Te agradecer pela Tua graça, pelo Teu amor, a Tua misericórdia, que mais uma vez se renova sobre as nossas vidas. Ah, Deus amado, Tu é tão bom conosco. Eu quero pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós nos esquecemos de tudo aquilo que o Senhor faz. Nós fechamos os nossos olhos para tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E isso impede que a gente alimente a nossa fé para crer naquilo que o Senhor ainda vai fazer. Ah, Deus, abre os nossos olhos, abre o nosso coração. Espírito Santo, nos toca essa manhã. Nos dê um senso de majestade, um senso de que o Senhor está aqui, de que o Senhor é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Ah, Jesus, somente Tu, nada mais. É só disso que nós precisamos. E é só isso que nós buscaremos.
É só isso que nós queremos. Então revela até a nós essa manhã. Através do Teu Espírito Santo, comunica as Tuas verdades aos nossos corações. Enquanto cantamos, enquanto oramos, enquanto ouvimos o sermão, nós queremos, ó Deus, sair daqui cheios da Tua presença. Nós não queremos ser crentes nominais, crentes de domingo. Nós não queremos ser crentes de igreja apenas, que só vai para a igreja. Na verdade, nem é igreja isso. Ah, Senhor, nós queremos ser os crentes de verdade, um crente bom. É isso que a gente quer, Senhor. A gente quer oferecer a Ti o que foi digno de receber. Ah, Deus, que através da nossa postura, que através do quebrantar do nosso coração, Tu receba aquilo que é digno de receber. Começa por mim, Deus. Começa aqui pelos meus irmãos que estão aqui, por aqueles que estão em casa. Ah, Deus, o Senhor está procurando um povo para mudar a história dessa cidade, para fazer de fato novas missões. Nós estamos aqui, estamos à disposição, Senhor. Ainda que com as nossas falhas, ainda com as nossas corrupções, ainda que com os nossos pecados, muitas vezes alguns deles sendo acariciados em quartos escuros do nosso coração. Mas nós chegamos aqui diante do Senhor e pedimos: sonda-nos, quebranta-nos, traz à luz a sujeira, a podridão, cura-nos, fere as nossas almas, fere os nossos corações, para que sejamos curados, em nome de Jesus. Nós queremos ser um povo ativo, um povo útil para o Teu reino. A gente não quer só se vestir como crente, falar como crente, ler como crente, até cantar e ouvir música de crente. A gente quer ser crente, Senhor. Quer ser de fato aqueles que creem e que são movidos por isso, por uma fé viva, eficaz, pulsante. Ah, Deus, impacta a nossa igreja com essa realidade. Nós queremos ser uma igreja cheia do Teu Espírito Santo. Então enche-nos, te move entre nós, em nome do Senhor Jesus. É a minha oração, é a nossa oração. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Tudo bom, irmãos? Vamos cantar então e adorar o nosso Senhor. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. É o que separa, já não separa mais. A luz que agora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, pra fazer Teu nome grande.
Amém, Jesus. Estamos aqui, Senhor. Obrigado por trazer cada um que está aqui hoje presente, Deus, para te adorar. A gente já cantou ele algumas vezes aqui.
o amamos. E vamos cantar nesse momento. A terra passará, teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, enquanto parecia estar a escuridão, prevalecerás. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o alfa achou um lar, o que era perdido se encontra em ti, Jesus. Tu leves o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Cante no seu coração, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Quero cantar mais uma vez com os irmãos. Nós amamos esse Jesus que se entregou, que por amor se entregou naquela cruz, pois ninguém tira a vida de Jesus. Ele mesmo deu a sua própria vida, porque Ele é a vida, para gerar vida em nós. Vamos cantar então, vamos novamente. Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Amém, Jesus. Que o Senhor ministre hoje, Jesus, em nossos corações algo novo. Que a tua palavra, Deus, seja lâmpada para nossos pés. Em nome de Jesus, creio somente em ti. Amém, Senhor. Uma vez que experimentamos esse amor, a resposta natural do nosso coração é amá-lo de volta. Se há em nós falta de amor pelo Senhor,
é porque provavelmente não o experimentamos. Hoje nós não teremos um texto base, então nós vamos passear aí ao longo da Bíblia. Já vai aquecendo os seus dedos. Após o culto, se alguém quiser o esboço com relação dos textos que eu vou usar aqui, pelo menos os que eu vim preparado para usar, você pode me pedir que eu passo, ok? Nós, então, estamos pensando aí, aproveitando a oportunidade do aniversário da Reforma Protestante, que é no dia 31 de outubro. Então, esse mês nós dedicaremos os nossos domingos a refletir sobre os pilares da fé que foram retomados há mais de 500 anos atrás, que estavam sendo abandonados pela igreja. Na semana passada, nós falamos sobre o sola scriptura, que é somente a Escritura. Hoje, solus Christus, que é somente Cristo. Apenas para refrescar um pouquinho na nossa mente, ou talvez alguém não esteve no domingo passado, não conseguiu acompanhar o sermão no YouTube, eu quero apenas então contextualizar mais uma vez antes da gente iniciar propriamente o ensino de hoje. A Reforma Protestante ela foi um dos eventos mais importantes da história da igreja. Há quem diga que apenas o Pentecostes foi maior do que isso. No Pentecostes nós vemos a igreja sendo cheia do Espírito Santo. Nós vemos também, conforme ao longo dos séculos, ao longo da história, essa igreja que uma vez foi cheia do Espírito Santo, que era abundante na obra de Cristo, agora se encontrava uma igreja burocrática, política, hipócrita e herege. Essa é a Idade Média, que durou do século V até o século XV, que mais tarde ficou conhecida como a Idade das Trevas, de tão ruim que foi. Os incrédulos nomearam essa era como a Era das Trevas, como a Idade das Trevas, de tão ruim que foi a igreja nesse tempo. A Reforma ficou marcada, então, a sua data, no dia 31 de outubro de 1517, mas houve pré-reformadores, e nós citamos já na semana passada dois, que é John Huss e John Wycliffe. Eram homens que já estavam batalhando, então, por conta da verdade do Evangelho, que estava sendo deixada de lado. John Wycliffe morre em 1384 e John Huss em 1415. A reforma mesmo foi acontecer em 1517. Então, anos antes, já havia homens batalhando por isso, dando sangue e morrendo por isso, que é o caso desses dois homens. Eles se levantavam contra pontos centrais da igreja da época, essa igreja idólatra, essa igreja herege. Eles se colocavam contra as irregularidades que tinha no clero, contra os ensinos acerca da transubstanciação. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Naquela época, a igreja então defendia que a ceia, os elementos, no momento da ceia, eles se tornavam, de fato, corpo e sangue de Cristo. Que havia uma mudança e que se tornava de fato. Por isso, então, que há a ideia de que não poderia se morder, né, o pão ou a hóstia. Mas isso aqui, na verdade, é apenas suco e algo que representa o pão. Isso aqui não se transforma em outra coisa. Então havia muito disso na igreja da época, desses rituais, essa ideia mística por trás de coisas que não eram. Então, já foram homens que se levantaram contra isso, se levantaram contra a ideia do purgatório, onde depois, uma vez que a pessoa morria, ela ia para o purgatório, então, porque ela não era nem boa o suficiente para ir para o céu e nem ruim o suficiente para ir para o inferno. Então, ela ia para o purgatório para pagar pelos pecados dela e, então, depois ir para o céu. E aí que entra as indulgências, que era a compra de perdão. A igreja estava vendendo o perdão. Olha o quão longe a igreja foi da verdadeira verdade, da verdadeira palavra. Até um grande pregador da época, eu não vou lembrar o nome agora de cabeça, mas que ele tinha uma grande frase que ele dizia assim: no momento em que a moeda cai
aqui no cofre, uma alma salta do inferno. Então essa era a pregação que a igreja estava defendendo na época. Por isso foi tão necessário serem levantados então por Deus grandes homens, comprometidos com Deus e não com a sua própria vida. Homens que entendiam que aquele que deseja ganhar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por causa do nome de Cristo, ele se vai encontrar a vida, esse vai encontrar a vida. A história da igreja, ela é formada por homens assim, por mulheres assim. Há quem diga que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Se hoje nós temos a liberdade de nos reunirmos aqui, se hoje a gente tem um pensamento fundamentado na Bíblia, não perfeito, nós somos passíveis de erro também, estamos sujeitos a isso a todo momento. Mas se hoje nós temos isso, essa clareza nas ideias, se estamos livres de todas essas ideias demoníacas que estavam na igreja na época, é por conta de homens e mulheres que deram as suas vidas por conta disso. O que nós estamos dispostos a fazer pela próxima geração? Eram homens que defendiam que o cabeça da igreja era Cristo e não o Papa. É apenas Jesus que era o Senhor da igreja. Não tinha mais nenhuma outra autoridade. Naquela época, o que o Papa dizia era lei, era equiparado com a palavra de Deus. Eles defendiam que as Escrituras possuíam autoridade suprema acima de tudo e de todos. É por isso a luta de Martinho Lutero para traduzir a Bíblia para o alemão. Porque a Bíblia até então era em latim. E apenas o clero, apenas o Papa e os principais ali sabiam latim. Então o povo ia, pensa você vir para o culto e o culto ser aqui em latim. Você nem entende latim. Era isso que o povo fazia na época. Eles sentavam lá, ficavam lá ouvindo todo o culto, toda a missa, enfim, seja lá o que for, todo em latim. Não entendiam uma palavra. Era uma religiosidade morta. Não havia espiritualidade, não havia relação com Deus. Louvado seja Deus pelos remanescentes. Louvado seja Deus porque a igreja nunca vai morrer. Sempre há, pelo menos um, que Deus levanta. As portas do inferno não prevalecerão. Porque a igreja é a ideia de Deus. Amém? Sobre os solos cristos propriamente, então. A centralidade de Cristo é um fundamento da fé protestante. Como eu já disse no domingo passado, ainda que a convenção, a denominação batista, ela não surja, ela não nasça diretamente do movimento protestante, nós bebemos muito dessa fonte. E tantas outras denominações, tantas outras igrejas. Foi fundamental. Essa volta, essa reforma aos princípios que foram perdidos. Martinho Lutero certa vez disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Isso significa que é Ele, que o que Ele faz em sua morte e ressurreição tem conteúdo fundamental da Escritura. Nós precisamos conhecer sobre a obra de Cristo, conhecer cada vez mais sobre aquilo que Cristo fez. É interessante que no tempo da Reforma, enquanto Martinho Lutero, que estava na Alemanha, na mesma época, de forma então contemporânea, nós vemos um cara chamado, talvez não vou saber pronunciar o certo aqui, mas é algo parecido com Ulrich Zwingli. Foi um reformador suíço. E na mesma época, sem conhecer Martinho Lutero, sem saber nada do que estava acontecendo com Martinho Lutero, ele também se levanta defendendo praticamente a mesma coisa. Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Solos Cristos significa que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Nenhum outro complemento precisa ser adicionado à sua obra redentora. Nós não precisamos de mais nada. Seu sacrifício substitutivo em nosso lugar é suficiente para o perdão de nossos pecados. Não precisa uma indulgência, não precisa pagar nada. Não precisa fazer um favor para a igreja ou para Jesus para que você seja salvo. Ele morreu em nosso lugar para perdão dos nossos pecados, satisfazendo plenamente a justiça de Deus. Havia uma conta que a justiça de Deus exigia o pagamento. O amor pagou essa conta. Cristo na cruz pagou essa conta. Essa posição, então, de que apenas Cristo
é suficiente, ela combatia totalmente, de forma direta, o entendimento da liderança da igreja da época, que colocava outras coisas ou pessoas em posição especial, como se tivesse uma autoridade especial também. Mas nós entendemos que na Bíblia é somente pelos méritos de Cristo, é somente por Cristo que o homem pecador pode ser justificado diante de Deus. Nenhuma outra pessoa, nenhuma outra coisa tem o poder de prover a reconciliação do homem com o Criador. Logo, sem Cristo, sem salvação. Sem Cristo, sem céu. Sem Cristo, sem esperança. Sem Cristo, sem contentamento. Sem Cristo, estamos perdidos. E eu quero, nessa manhã, atentar, junto aqui com você, sobre aquilo que é conhecido como os 3 ofícios de Cristo, ou as 3 funções de Cristo. Ainda que a gente não encontre um versículo que diga, esses são os 3 ofícios de Cristo, nós vamos perceber isso, esses 3 ofícios, ao longo da Escritura. E mais uma vez aqui, se valendo um pouco daquilo que nós chamamos de revelação progressiva. A forma como as coisas que aconteceram no Antigo Testamento e aconteceram no início, elas vão se completando, elas vão apontando para Cristo no Novo Testamento. No Antigo Testamento havia 3 cargos importantes para o povo de Israel. Eram eles: profeta, sacerdote e rei. Cristo cumpre plenamente os 3. Como profeta, ele revela o Pai e a verdade que vem do céu. Como sacerdote, ele torna possível nossa salvação. Como rei, Jesus governa sobre todo o universo. Então nós vamos meditar sobre isso. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Em algum outro momento eu ainda quero fazer a exposição dessa perícope inteira, desde o versículo 1, mas não é o objetivo hoje. Então nós vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 18. E aqui nós vamos identificar então Cristo, o profeta. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Então nós temos em Cristo o profeta. Jesus revela o Pai e revela a sua verdade. Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o 3, diz assim: por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Jesus, como profeta, ele revela o Pai e revela a sua verdade. Revela a verdade que Deus tem para as nossas vidas. O próprio Jesus se apresenta como aquele que é o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus faz essa afirmação. Jesus revela, então Jesus vem ao mundo para revelar quem o Pai é e revelar o caminho pelo qual nós chegaremos ao Pai. Logo, não existe caminho para o Pai sem Jesus. E não existe outro caminho para o Pai. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo escrevendo a Timóteo, então, vai dizer assim, que há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Não tem como. Essa é uma verdade central da Escritura. Isso nós não negociamos. Isso não pode ser tratado como uma opinião. No domingo passado nós falamos sobre isso. Nós não temos o direito de reduzir a Escritura, a santa palavra de Deus, a uma opinião. Nós não temos esse direito. Nós não temos essa autoridade de reduzir a Escritura a uma opinião. Muitas vezes nós chegamos e vamos pregar isso, pregar que Cristo é o único caminho, que não há outro e que não precisa de outro. E as pessoas dizem assim para nós, não, mas isso é o que tu acredita. Cada um tem a sua verdade. Sinto muito, mas a tua verdade é uma mentira. Eu não estou falando de uma opinião, estou falando de uma verdade. Sabe, muitas vezes a gente reduz a Bíblia a uma opinião, a gente reduz essas verdades a uma opinião. Cristo é o profeta. E não um profeta como no Antigo Testamento, que apenas falava sobre as coisas do futuro ou apenas denunciava o pecado do povo. Cristo faz isso também. Nós vemos muitas vezes Jesus advertindo os fariseus, os escribas, os mestres da lei, quanto à hipocrisia deles, quanto à religiosidade deles, ao ponto de chamar esses caras de sepulcro caiado. Por fora, muito bonito, por dentro, podre, fétido. Jesus, então, ele denuncia o pecado. Jesus fala sobre as coisas do futuro. Mas ele não é um profeta qualquer. Ele é o profeta. Ele é aquele que cumpre em si próprio a profecia. Jeremias falou sobre ele, Daniel falou sobre ele, Moisés falou sobre ele, Isaías falou sobre ele, Ezequiel falou sobre ele. Toda a Escritura apontava para ele. Ele não é um profeta qualquer. Jesus não foi simplesmente um profeta maior do que os outros. Como nós vimos no texto, que nós acabamos de ler lá em João, assim, no versículo 14, assim, a palavra se tornou ser humano. A verdade de Deus encarnou entre nós, cheio de graça e verdade, nos revelando qual é o caminho, nos revelando quem é o Pai. O versículo 18 diz isso. O Cristo que tem comunhão íntima com o Pai, o revelou. Nós não podemos conhecer a Deus se Deus não se revelar a nós. E nós temos a Escritura hoje, que é a revelação de Deus, suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Mas nós vemos na Escritura que o ápice da revelação de quem Deus é o próprio Cristo. É o Cristo profeta, é o Cristo que vem e mostra e revela o Pai e a sua verdade. No texto de Hebreus vai dizer que ele é a exata expressão do ser de Deus. Você quer conhecer a Deus? De fato, olhe para Jesus. Busque a Jesus. Conheça a Jesus. Porque ele é a exata expressão de quem Deus é. O que Deus deseja que eu faça? Olhe para Jesus e veja como Jesus age. Veja como Jesus ensinou. É isso que Deus é. Essa é a expectativa de Deus. Jesus, como o profeta, então ele revela qual é a expectativa de Deus para conosco. E não é uma expectativa baixa. Porque é o próprio Jesus que coloca em nós a sua graça. Uma graça poderosa, uma graça valiosa, uma graça que opera em nós e através de nós. Logo, a expectativa de Deus acerca da minha e da sua vida não é baixa. Não é baixa. Eu quero pedir a você que você abra junto comigo em Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12.
Marcos 12, a partir do versículo 29. 12. Marcos 12, 29 até o 31. Deixa eu até conferir aqui agora, né? Botaram dúvida na minha certeza. Marcos 12, tá certo. Foi só para ver se eu estava atento, né, irmã? Marcos 12, a partir do versículo 29, então, ou melhor, 28, diz assim: um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e com todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nem o outro mandamento é maior do que esses. Qual é a expectativa de Deus acerca de nós? Pois Cristo veio revelar isso. Ele é o profeta que instrui o povo a andar no caminho de Deus. Qual é a expectativa de Deus para conosco? Que nós o amemos. E não de qualquer forma. Não simplesmente cantar que a gente ama, mas cantar e amar, de fato. E não é um amor qualquer. Você percebe que o padrão desse amor é elevadíssimo? O padrão desse amor é amar acima de todas as coisas, de todas as pessoas, de tudo que existe nessa vida. E a gente muitas vezes afirma isso, mas da boca para fora. Porque como vai ficar comprovado se isso é verdade ou não? É nas nossas atitudes. A grande verdade é que lutaremos a vida inteira no processo de santificação. Isso para um crente, né? A vida inteira no processo de santificação nós lutaremos para viver esse amor, o qual muitas vezes iremos falhar. Muitas vezes iremos deixar a desejar. Mas é a graça de Deus, é o Espírito Santo habitando em nós, que vai nos levar, que vai nos capacitar a amar a Deus dessa forma. Cristo é o profeta que veio revelar o Pai e revelar a verdade do Pai. O problema é porque muitas pessoas não conhecem o Cristo profeta, o Cristo que veio trazer qual é a expectativa do Pai para conosco, acabam achando que é de qualquer jeito que se vive igreja, que é de qualquer jeito que se vive com Jesus. É um homem sem pecado? É um juízo sem justiça? É uma graça onde não houve sacrifício? É um Cristo sem cruz? No fim, dá tudo certo. Tudo céu. Nós precisamos conhecer esse Cristo que se revela a nós, que revela o Pai a nós e revela a verdade do Pai. É nele que nós encontraremos como devemos nos relacionar com Deus. Em primeiro lugar, Cristo, o profeta. Em segundo lugar, Cristo, o sacerdote. Hebreus capítulo 7. Abra comigo lá, por favor. Hebreus capítulo 7, a partir do verso 23. Hebreus 7, a partir do verso 23. O texto diz assim: Além disso, havia muitos sacerdotes
pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Porque os sacerdotes morriam, precisava de outros sacerdotes, para que a função continuasse a ser desempenhada. Versículo 24. Mas, visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Quem vive para sempre? Jesus. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou, com juramento, seu Filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Então Cristo não é um sacerdote, ele é o sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. O papel do sacerdote no Antigo Testamento era justamente esse, era intermediar o relacionamento de Deus com o homem. Por meio dos sacrifícios, por meio das ofertas. Nós vemos que Cristo faz isso e faz isso de uma vez por todas. O sacrifício que Cristo fez não perde a validade, não se desgasta, não tem um prazo. Ele é eterno. Ele é eterno no seu tempo de validade e ele é perfeito no sentido de qualidade. Porque nele, finalmente, então, de uma vez por todas, nós somos salvos. Versículo 25, portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas. Não precisa de outro sacrifício. Não precisa de outra oferta. Ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. A salvação está em Cristo. Nós lemos isso no início, em Atos 4,12. Não há nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Nenhum outro nome. Se é Ele que é capaz de salvar de uma vez por todas, e somente aqueles que se aproximam de Deus através dele, Ele é o sacerdote que nós precisamos. Como sacerdote, Cristo torna a salvação possível. Entenda isso. Sabe, esse é um dos textos que nos dá a ousadia, a coragem, a convicção para descansar no fato de que uma vez salvo para sempre. O crente não perde a salvação. O incrédulo sim, porque nunca foi salvo. O crente não perde a salvação. Ah, pastor, então quer dizer que se eu for salvo, então agora relax, tranquilo. Posso fazer o que eu quiser? Sim, e vá bem tranquilo, do jeito que você quiser, para o fogo do inferno. Porque o crente que foi salvo responde àquilo que Cristo fez. A regeneração resulta em santificação. Porque eu fui salvo, eu quero, eu desejo, eu luto com tudo que há em mim para amar ao meu Senhor acima de todas as coisas. Eu jamais ficarei acomodado no pecado. Eu jamais ficarei descansado, tranquilo, feliz, acomodado na podridão do pecado. Porque eu experimentei aquele amor de Cristo. E a minha resposta é amá-lo de volta. Ah, então eu não preciso fazer nada. Para ser salvo, não. Porque foi salvo, você vai dar uma resposta. E o próprio Jesus nos ensina isso. Pelos seus frutos, vocês serão reconhecidos. Se não precisasse fazer nada, Jesus não teria deixado esse e tantos outros textos. A questão é que apenas Cristo, é apenas em Jesus que nós encontramos, então, essa mediação entre nós. Nós precisamos de um sacerdote. Nós precisamos de um intercessor. Eu não lembro quem foi, se foi no grupo ou alguém me mandou, mas foi ontem ainda, o texto de Romanos 3:23.
que diz que todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Houve uma quebra, houve uma inimizade. O nosso pecado nos torna inimigos de Deus. Nós precisamos de um intercessor. O intercessor é aquele que liga duas seções, é aquele que intercede entre os dois lados. Nós precisamos de um intercessor, e o nosso intercessor é Cristo. E Ele o fez, e fez isso de uma vez por todas. Há duas condições para que a gente possa ser salvo. A primeira é satisfazer a justiça de Deus, pela obediência à lei. A lei foi quebrada, nós pecamos. Nenhum de nós consegue satisfazer a lei. Nenhum de nós consegue ser perfeito para que pudesse ser salvo, então, pelas suas próprias obras. Quem aqui foi perfeito? Quem aqui não errou uma coisa sequer? Tiago nos adverte: se você quebrar o menor dos mandamentos, você é responsável por quebrar todos eles. Quem de nós é perfeito? Nós não conseguimos satisfazer a justiça de Deus pela obediência à lei. A segunda condição é pagar o preço pelos nossos pecados. Nem a primeira, nem a segunda nós conseguimos cumprir, de nenhuma forma. Mas Cristo cumpriu isso de maneira perfeita. Romanos 5,10 diz: pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Versículo 19, também em Romanos 5, por causa da desobediência a Deus, de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, a saber, Adão. Por causa da desobediência de Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa, a Deus, Jesus, muitos serão declarados justos. A nossa justificação não repousa em nós, repousa no nosso sumo sacerdote. Repousa nele, que intercede por nós. Nós precisamos de um sacerdote. Eu quero citar aqui o que eu falei já no domingo passado. Há aquele momento onde Jesus está falando que um dos seus discípulos iria traí-lo. Enquanto todos ficam: será porventura eu? Pedro é aquele que diz: de maneira nenhuma serei eu morro por ti. Nós conhecemos a história, não acontece bem assim, né? Mas Jesus diz para Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirar a vocês como se peneira o trigo. Sabe, é botar numa grande peneira e peneirar ali para poder tirar a sujeira, poder tirar as cascas. Pedro, Satanás pediu para te peneirar, no sentido de que para te lançar para a condenação. Mas eu intercedi por ti. Meus irmãos, nós precisamos de um intercessor. Nós precisamos de alguém que interceda por nós. É essencial termos em mente que esse sacerdote que intercede por nós, não apenas intercede, mas também se entrega por nós. Ele não é só o sacerdote que oferece o sacrifício. Ele é o próprio sacrifício que se entrega em nosso favor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista vai falar sobre isso. João Batista vai fazer essa declaração quando enxerga Jesus. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, então, é aquele que oferece e é aquele que se oferece em nosso lugar. Cristo, o sacerdote. Por fim, Cristo, o Rei. Colossenses, capítulo 1. Abra comigo, por favor. Colossenses 1, a partir do versículo 15.
Todos acharam? Diz assim, o título aqui na minha Bíblia, dessa perícope, diz Cristo é Supremo. Versículo 15, então, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Aqui nós vemos o governo de Cristo sendo exaltado, esse Cristo supremo, esse Cristo rei. Como rei, Cristo reina soberanamente sobre todo o universo, sobre todas as coisas. Não há nada nos céus, na terra, em cima do céu, embaixo da terra, dentro do nosso entendimento. Não há nada no mundo visível, mundo invisível, que Cristo não seja dono, que Cristo não seja rei. Toda a plenitude habita nele. Cristo é rei sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ainda que a gente não crê nisso. Ainda que a gente não se submeta a isso. Não tira a glória do seu reinado. Uma ilustração bem simples a respeito disso é você tapar os olhos enquanto olha para o sol, não diminui o brilho do sol. Cristo não deixa de ser glorioso, supremo, exaltado, rei soberano sobre todas as coisas, porque algumas pessoas não creem nele dessa forma. Ele continua sendo o rei. Ele continua sendo o dono. Aquele que revela a vontade do Pai. Aquele que revela ao Pai. Aquele que intercede por nós e oferece o sacrifício em nosso lugar. É também o rei soberano sobre todas as coisas. É aquele que detém o domínio, o controle sobre todas as coisas. Nós vemos que esse Cristo Rei, ele é visto de uma forma, ainda que não completa, na época em que Cristo esteve encarnado aqui na Terra. Em Mateus capítulo 21, nós vamos ver aquilo que ficou conhecido como a entrada triunfal de Cristo. Jesus entrando então em Jerusalém, cumprindo a profecia, sentado sobre um jumentinho, no qual nunca tinha sido montado, não num cavalo branco, como os reis daquela época exigiam, mas num jumento. Não com toda a pompa e cerimônia, com comissões de frente avisando que ele estava chegando, mas não, num jumentinho, aonde o povo o recebe dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Sabe, o reinado de Cristo, a realidade de Cristo como Rei, ela será percebida plenamente apenas na sua segunda vinda. Mas nós precisamos entender que Cristo é Rei sobre todo o universo. Eu quero fazer uso aqui de uma ilustração que eu ouvi em outro sermão, mas sobre a estimativa do tamanho do universo. O universo conhecido. Não há nenhuma máquina capaz de medir o tamanho do universo. Mas há algo que eles conseguem dizer: até aqui, com certeza, o universo vai. Segundo estudos, então, diz que é de 156 bilhões de anos-luz. A luz, ela viaja aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Ainda que a gente conseguisse se mover nessa velocidade,
a gente levaria 150 bilhões de anos para percorrer todo o universo conhecido. Não há nem 1 centímetro desse universo que Cristo não diga é meu. Ele reina. Ele é grande, nós pequenos. Deus é grande. Hebreus capítulo 1, versículo 8, mas ao Filho, ele diz, aqui é o próprio Deus reconhecendo o senhorio de Cristo. Deus Pai reconhecendo o senhorio de Deus Filho. Mas ao Filho ele diz, teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre, tu governas com o cetro de justiça. Na sua segunda vinda, então, nós veremos plenamente a soberania, o reinado de Cristo. E eu quero apenas aqui citar alguns textos. Mais uma vez eu digo, você pode me pedir depois, eu passo a relação dos textos para você. Mateus capítulo 24, versículo 30, no sermão escatológico de Jesus. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. É o Cristo Rei que governa soberanamente. Filipenses 2, 9 ao 11. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o Cristo Rei. Apocalipse 19, 16, em seu manto, na altura da coxa, estava escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é Rei soberano sobre todas as coisas. O crente, porém, já vive o reinado de Cristo em seu coração, através do Espírito Santo. Consequentemente, através da igreja. No texto que nós lemos, de Colossenses, capítulo 1, versículo 17, a parte A vai dizer que esse Cristo Supremo é o cabeça da igreja. Nós podemos sim experimentar já hoje o reinado de Cristo através da igreja. É através da igreja que Deus revela ao mundo como Cristo reina, como Ele reinará. A pergunta é, qual o testemunho que nós estamos dando às pessoas do mundo? Quem é o Cristo profeta que nós estamos apresentando? Nós estamos apresentando Cristo como o profeta ou como mais um que diz alguma coisa interessante? Porque se ele é o profeta, ele é digno de ser ouvido. Amém? Amém. Se ele é o intercessor, ele é digno de ser buscado. Ele é digno de ser confiado, de colocarmos a nossa vida diante dele. Se ele é rei, ele é digno de ser obedecido, acatado. Que Cristo nós estamos transmitindo para as pessoas? Somente Cristo, amém, somente Cristo. Mas que Cristo? Nós vemos um Cristo deturpado, corrompido, sendo pregado em muitos lugares. Qual é o Cristo que eu e você temos pregado para as pessoas? Qual é o Cristo que eu e você temos apresentado às pessoas? O crente, ele já vive o reinado de Cristo através do senhorio do Espírito Santo no seu coração. Gálatas 4, 16 diz assim, por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Versículo 24 e 25, aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Isso é um crente que experimenta o relacionamento com Cristo, o Rei, através do Espírito Santo. Sabe, se nós não vivemos dessa forma, se não enchemos a nossa vida com o Espírito, com certeza estaremos satisfazendo os desejos da nossa carne. Se não crucificarmos as nossas paixões, se não vivermos pelo Espírito, com certeza não estamos vivendo e nem muito menos apresentando o Cristo, o Rei. Diante disso,
Nós não precisamos de mais nada. Somente Cristo. Ele é quem revela o caminho para o Pai. E é Ele quem nos garante diante do Pai. É Ele que reina em absoluto, portanto, confiemos em Jesus. Ele é o profeta, o sacerdote e o rei. Eu quero, com o intuito de despertar você para a glória de quem Cristo é, para a glória de quem esse Senhor que reina soberanamente é, eu quero fazer a leitura aqui de um trecho de um livro do Jonathan Edwards. O nome do livro é A Excelência de Cristo. Os atributos únicos do Filho de Deus. Jonathan Edwards diz assim: o que você deseja em um Salvador que não haja em Cristo? Ou quem você desejaria que um Salvador fosse diferente do que Cristo é? Que excelência está faltando nele? O que há que seja excelente, bom, venerável, proveitoso, adorável, cativante ou encorajador que não possa ser encontrado na pessoa de Cristo? Você gostaria de ter um Salvador nobre e honrado? Cristo não é uma pessoa honrada o suficiente para ser digno de que você dependa dele? Será que ele não é uma pessoa sublime o suficiente para ser escolhido para uma obra tão honrosa como a sua salvação? Será que você gostaria de um Salvador que não fosse apenas exaltado, mas também que, apesar de sua exaltação e dignidade, tivesse rebaixado a si mesmo a ponto de experimentar aflições e provações, para que ele pudesse aprender com as coisas que sofreu e pudesse se compadecer daqueles que sofrem e são tentados? E Cristo não foi rebaixado o suficiente para você? Ele já não sofreu bastante? Você não gostaria que ele tivesse experiência não apenas das aflições pelas quais você passa agora, mas também da terrível ira vindoura, para que ele soubesse como se compadecer daqueles que, como você, está exposto a ela e a teme? Cristo passou pela experiência que lhe deu um senso 1000 vezes maior dessa ira que você ou qualquer outro homem vivo já experimentou. Você gostaria que o seu Salvador fosse alguém que está perto de Deus para que assim a sua mediação fosse eficaz com Ele? Você pode imaginar alguém que seja mais próximo de Deus do que Cristo? Que é seu Filho unigênito e compartilha da mesma essência com o Pai? Você não gostaria apenas de tê-lo próximo a Deus, mas também perto de si? Para que você pudesse ter livre acesso a Ele? E você não gostaria também que Ele fosse tão próximo de você, a ponto de compartilhar de sua mente, natureza, e estar unido a você por meio de uma união espiritual, tão próxima, que você pudesse ser adequadamente representada pela união de uma esposa com o seu marido? Do ramo com a videira e do membro com a cabeça? Ser um com Ele em espírito? Pois Ele será unido com você assim. Você gostaria de um Salvador que tem dado um testemunho extraordinário de misericórdia e amor pelos pecadores, tanto pelo que fez, pelo que disse? Você pode pensar ou imaginar coisas maiores do que aquelas que Cristo fez? Não foi algo grandioso para Ele, que era Deus, tomar sobre si a natureza humana e desde então tornar-se não apenas Deus, mas também homem por toda a eternidade? Você pode imaginar maior sofrimento pelos pecadores e maior testemunho de amor pelos pecadores do que aquele que Cristo deu? E você gostaria de um Salvador que fosse mais do que Cristo sofreu pelos pecadores? O que está faltando para você, ou o que acrescentaria se pudesse, para torná-lo mais apto a ser o seu Salvador? Se Cristo o aceita, não precisa ter medo, pois você está seguro. Ele será um leão poderoso para defendê-lo. E se você vier, não precisa temer, pois você será aceito. Jesus é como um cordeiro e recebe com graça e ternura infinitas todos os que vêm até Ele.
O Cristo profeta revela quem Deus é. O Deus Pai amoroso que olhou para nós e na sua soberana vontade, livre vontade, decidiu nos amar. Não por algo que nós tivéssemos feito. O Cristo profeta revela esse Pai e revela a verdade. Qual é o caminho para chegarmos lá? Qual é o caminho para chegarmos até esse Deus? O Cristo sacerdote é aquele que não só nos aponta, não só nos mostra, mas nos pega pela mão e nos leva. E intercede por nós. É Ele quem nos apresenta ao Pai. É Ele que chega diante do Pai e diz: não olha para a injustiça dele. Não olha para o pecado dele. Pai, olha para a minha justiça. Olha para o que eu fiz. Eu me ofereço. Eu ofereço aquilo que ele não pôde oferecer. E eu ofereço de uma vez por todas, para salvá-lo de uma vez por todas, a fazer aquilo que ele não pode fazer. O Cristo Rei é aquele que então, depois disso, reina sobre todas as coisas. Não há nada nos céus e na terra, não há nada no mundo visível ou invisível que possa quebrar aquilo que esse Cristo fez. Portanto, confiemos nele. Somente Cristo, porque nele nós temos tudo. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de outro caminho e não há outro caminho. A minha oração nessa manhã não é atingir a sua emoção. A minha emoção, a minha intenção essa manhã é talvez tocar a sua razão e ver quão louco é a gente viver como se esse nosso Cristo fosse um Cristo pequeno. Como se ele não fosse um Cristo de perto. Ele é um Cristo de longe, sim, porque ele reina em todos os lugares. Mas ele está bem perto de nós. E ele deseja se relacionar conosco. Aos pecadores, essa manhã, o Cristo profeta, sacerdote e rei, diz: vem. Porque é ele mesmo que toca ao seu coração e gera no seu coração o desejo de ir a ele. A minha oração é que o Espírito Santo toque seu coração e que você seja atraído por esse Cristo, que não é um profeta, o profeta. Um sacerdote, o sacerdote. Um rei, o rei. Eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante de Ti, estamos diante da Tua palavra, da Tua revelação. A minha oração, Espírito Santo, é que o Senhor dê sentido a tudo isso em nossos corações. A minha oração, Espírito Santo, é que Tu toque o coração de cada irmão, cada irmã aqui nessa manhã. E que sejamos atraídos por esse Cristo glorioso. O Cristo que nos mostra a verdade, nos mostra o Pai. O Cristo que intercede por nós e se entrega em favor de nós. O Cristo que reina, portanto, garante as nossas vidas, independente das circunstâncias. Ah, Senhor, que o nosso coração seja inundado pela glória de quem Tu é. Possamos entender que nós somos dependentes de Ti. Nós precisamos do Senhor. Nos ajuda a entender que somente a Cristo é devida a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa dependência, o nosso amor, as nossas paixões, nossos afetos. A grande verdade é que Cristo não é só o que nós precisamos, Ele é o que temos. Fora de Cristo nós não temos nada. Fora de Ti, Senhor, nós não temos nada. Fora de Ti tudo é uma mentira. Fora de Ti tudo é uma farsa. Fora de Ti tudo é faz de conta. Ah, Deus, nós queremos viver como um povo que entende que é somente Cristo, mais nada. Tu és suficiente, Senhor.
nos ajuda a viver, a demonstrar, a pregar isso às pessoas lá fora. Mas, em primeiro lugar, a viver isso aqui dentro. Que possamos buscar a Tua presença como pessoas que creem nisso. Em nome do Senhor Jesus. É a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. Eu quero pedir a você que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Muitas vezes na ceia do Senhor vem aquela pergunta no nosso coração: quando é o momento de eu fazer o autoexame? Já começou faz tempo. João capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 53. João 6, 53. Então, Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Dessa forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer esse pão não morrerá, mas viverá para sempre. Nós temos aqui os elementos que representam, então, o corpo e o sangue de Cristo. Quem pode celebrar, quem pode participar, então, da celebração da ceia do Senhor? Crente. Crente. Incrédulo não pode. Incrédulo não deve. Lembramos, então, nesse momento, de que a ceia, ela aponta para 3 aspectos temporais. Passado, você crê no que Cristo fez por você? Presente, o que Cristo fez por você resulta hoje em mudança? Você tem respondido ao favor de Cristo? Futuro, você anseia pela vinda de Jesus? A sua esperança está na volta de Jesus? Quem participa da ceia é crente. É crente que crê nisso. Crê que Cristo morreu pelos seus pecados. É aquele que tem convicção de que sua vida está nas mãos do Senhor Jesus. É aquele que já comeu da carne e bebeu do sangue de Jesus. Obviamente, não de forma literal. Isso aqui é apenas um memorial. Mas ele não é apenas em si. Ele representa algo muito maior. É por isso que nós devemos dar toda a reverência a esse momento. Que em nosso coração haja temor. Não venha e participe da ceia do Senhor de qualquer jeito. Não venha e participe da ceia do Senhor como se você estivesse fazendo um lanche em casa. Como se você fosse comer qualquer coisa. Entenda. Isso representa o corpo de Cristo, que sofreu em si, que recebeu em si o castigo, a fúria, a ira, a vingança de Deus contra o pecado. O corpo de Cristo que foi esmagado por conta dos nossos pecados. O corpo de Cristo que foi furado, machucado por nós. Nós nunca saberemos o quanto Cristo sofreu, porque Ele sofreu em seu corpo por nós. Isaías 53 diz que Ele tomou sobre si as nossas dores. O suco representa o sangue de Cristo que foi derramado.
Sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. A Bíblia nos ensina isso. Com o seu sangue, Cristo selou a nossa salvação. Nós não fomos comprados com ouro ou prata, elementos que, ainda que valiosos, passageiros, podem ser roubados, se desfazem. Nós somos comprados com o precioso sangue de Cristo. Ele foi moído. Da mesma forma que o fruto da vide é moído para que saia o suco, Cristo foi moído em nosso favor. Ele foi pisado. O sangue dele verte em agonia para que caia sobre nós e desperte em nós a alegria. Cause em nós o senso de pertencimento, o senso de segurança, de salvação. Então, cada um, de acordo com o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, cada um examine-se a si mesmo. Ou faça isso agora. Examine-se. Há algum pecado seu que precisa ser confessado agora diante de Deus? Há um quarto sujo no seu coração que você tem escondido, até mesmo de si, evitado reconhecer? Deixa eu dizer para você, Deus conhece esse lugar. E Ele está lá. Há algum irmão ou irmã que você está com o relacionamento prejudicado, quebrado? E essa pessoa está aqui? Pois bem, Deus te deu a chance de consertar isso agora. Vai e peça perdão. Ah, pastor, mas o que vão pensar de mim? Talvez então você nem deva participar mesmo. Porque Cristo é maior do que isso. Ah, pastor, mas eu pequei essa semana, então te arrepende. Porque foi por isso que Cristo morreu, para perdão dos nossos pecados. Lute para fugir desse pecado. Clame pela graça do Senhor. Arrependimento é mais do que convicção. Ah, pastor, eu sei que eu não tenho feito o que devia, mas não faz nada para mudar isso. Ah, eu sei que eu não estou lendo a Bíblia como devia, que eu não oro como devia, mas não faz nada para mudar isso. Não está arrependido. Você é, no máximo, um sem vergonha com remorso. Arrependimento é quando a gente muda. Arrependimento nos toca, arrependimento nos rasga. E é esse arrependimento que nós devemos clamar a Deus. Que Ele tome os nossos corações. Isso é igreja. Não é bolicho. Não é faz de conta. Nós estamos celebrando a morte e a ressurreição de Cristo em nosso favor. Então, se até então você estava pensando que não poderia participar da ceia por conta de um pecado, se arrependa. Porque se você não participar da ceia por conta de um pecado, você está dizendo que o seu pecado é maior do que Cristo. Então venha e participe, arrependido, quebrantado, contrito, clamando a Deus pela sua graça, clamando a Deus para que o corpo e o sacrifício dele e tudo que isso representa esteja sobre a sua vida. Enquanto nós cantamos, você pode vir à frente e pegar então o seu cálice, seu kit aqui, que foi especialmente preparado para esses tempos de pandemia, e voltar para o seu lugar. Depois nós participaremos juntos dos elementos. Vai
tua graça, fala no amor, Pai, e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O corpo de Cristo que foi oferecido em nosso lugar e recebeu em si o castigo, traz a nós justificação. O preço pelo pecado foi pago no corpo de Cristo. Involuntário, nesse momento, então nos eleve em oração, agradecendo e louvando a Deus pelo corpo de Cristo que foi oferecido em nosso lugar. Louvado seja o teu nome, Pai. Agradecido o teu nome, Pai, pela tua salvação, Pai. Obrigado por este corpo, Pai, de Cristo ter sido entregue, pelo sacrifício perfeito, único e agradável a Ti, Pai. Nós reconhecemos, ó Pai, diante do Senhor aqui, Pai, quanto somos pecadores e falhos, ó Pai. Nós somos pequenos e Tu és um Deus grande, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai, por todas as coisas grandiosas que o Senhor tem nos mostrado e vivenciado, ó Pai. Nos torna, Pai, brancos como a neve, Pai. Como ouvimos e cantamos e reconhecemos, Pai. Nós somos vasos quebrados, ó Pai, diante de um oleiro maravilhoso que é as Tuas mãos, Pai. Obrigado, Pai, por esse corpo de Cristo ter sido entregue e moído, Pai, no meu lugar, no lugar dos nossos irmãos e de todos aqueles que reconhecem a Tua grandeza, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor, de eternidade e em eternidade, Senhor. Amém, Jesus, glória a Deus. O sangue de Cristo foi derramado e Ele purifica as nossas vidas dos nossos pecados. É um sacrifício eterno, porém tem validade. Então tem validade eterna. O sangue de Cristo, Ele cobriu não só os pecados que cometemos antes de conhecê-lo, mas também cobre os pecados que ainda iremos cometer. Cristo decidiu nos amar, sabendo que éramos pecadores e que ainda iríamos pecar muitas vezes. Um voluntário ou uma voluntária, ore então nesse momento agradecendo e louvando a Deus pelo sangue de Jesus que purifica do pecado. Senhor, nosso Deus amado, Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor agiu em nossas vidas, Pai, o Senhor trouxe salvação nas nossas vidas, Pai, e a partir disso, Pai, o Senhor nos purificou de todo pecado, Pai, o Senhor nos reconciliou com o Pai, o Senhor tem, Pai, nos santificava a cada dia, Senhor, nos ajuda, Pai, nos fortalece, Senhor, para que possamos, Pai,
firmados, Senhor, na rocha de Jesus Cristo. Que não nos esqueçamos, Pai, de tudo que aprendemos, Pai. O primeiro amor, Pai, que tivemos por Ti, Senhor. Acende esse amor em nossos corações todos os dias, Pai. E a cada dia mais, Pai. Que não nos esqueçamos, Senhor. Que esteja gravado em nossos corações, Pai. O sacrifício que o Senhor fez, Pai, em nosso lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Participemos então juntos da ceia do Senhor. Tem uma lixeirinha depois que você pode descartar aqui à frente, tá bom? Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque nós podemos celebrar a Tua morte e a Tua vida. Obrigado a Deus porque o Senhor olhou para um povo pecador, amou e chamou para si. Não há nada que a gente possa oferecer que vai retribuir à altura o que Tu fez por nós. Mas, ó Deus, se a maneira de o Senhor demonstrar o Teu amor por nós foi se entregando, nós estamos aqui retribuindo, Senhor. Nós queremos nos entregar a Ti. Através da celebração da ceia, ó Deus, nós estamos celebrando aqui, declarando: cremos que o Senhor morreu por nós. Cremos que o Senhor ressuscitou por nós. Cremos que o Senhor tem operado na nossa vida, Senhor. Tem operado santificação nas nossas vidas. E cremos, portanto, colocamos a nossa esperança no dia em que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Nosso coração anseia pelo dia em que sentaremos à tua mesa e celebraremos o grande banquete. Ah, Deus, enche os nossos corações, ó Deus, com essa consciência, com esse desejo. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja cuidando das nossas vidas, cuidando da saúde de cada um, cuidando do restante da semana de cada um, do início da semana de cada um. Pai amado, em nome de Jesus, que nessa semana nós possamos ver, perceber, ter a prova, ó Deus, experimentar o Cristo profeta, sacerdote e rei. Nos ajuda a meditar nisso. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática aquilo que a gente ouviu, a se mover na Tua mensagem, a descansar no Teu favor e a se submeter à Tua soberania. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Clamamos, ó Deus, que o Senhor esteja derramando o Teu Espírito Santo sobre a nossa igreja. Encha-nos da Tua presença, Senhor. Nós queremos ser uma igreja que é aprovada por Ti, que agrada ao Senhor. Nós queremos nos oferecer como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Ó Deus, nos ajuda a lidar com as diferenças que existem entre nós. Ajuda, Senhor, a
as famílias aqui a lidarem com os problemas que enfrentam durante as semanas. Os problemas, as circunstâncias que surgem, muitas vezes, circunstâncias nas quais o diabo se vale também para tirar a paz, para acusar de alguma forma. Mas que nós possamos, ó Deus, lembrar que nós temos um Deus que é por nós. Nós temos um Jesus que é conosco. E somente Cristo. Nós não precisamos de mais nada. Louvamos assim o Teu nome e agradecemos por esse dia. Obrigado por mais um dia podermos nos reunir como igreja. Obrigado pelo privilégio que é estarmos reunidos como igreja. Em nome do Senhor Jesus, essa é a minha oração. Essa é a nossa oração. Amém, Senhor. Ainda antes de nos despedirmos apenas, sábado, às 18 horas, o que tem? Assembleia. Aonde? Aqui. Que bom. Então não preciso nem dar o recado. Deus abençoe. Uma boa semana a todos.